sua Bíblia aí e nós vamos ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 27, alguns versículos, depois alguns versículos no capítulo 30. É uma história longa, mas eu vou procurar resumi-la e tirar algumas lições muito práticas para a nossa vida. E a minha proposta hoje pregando é sobre este tema: recupere o que o inimigo levou. Eu fiquei pensando, enquanto preparava esta pregação, esta palavra, de que nós, brasileiros, tivemos perdas inúmeras em todas as áreas, de 3 anos e meio para cá, de 3 anos para cá. Nós tivemos perdas em muitas áreas, econômica, saúde e tudo mais. Tivemos perdas como nação. Tem perdas vindo pela frente, se pensarmos na carga tributária que vai pesar sobre nós como brasileiros. E em tudo nós temos que ter uma palavra de Deus para a nossa vida. E eu quero trazer isso ao seu coração. E depois, quando esta pregação for para o YouTube, eu peço para que você também coloque para seus amigos, vizinhos, parentes, para que sejam edificados pela palavra de Deus, em passando pelas perdas. Ok, capítulo 27, leia comigo do versículo 1 até o 3. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aques, filho de Maoque, rei de Gate, isto é, passou para o exército inimigo. Habitou Davi com Aques em Gate, ele e seus homens, cada um com a sua família, Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Agora o versículo 7, e todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Versículo 12, Aques confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Agora vire uma página à frente, 2 páginas, ou melhor, uma folha aí para frente, capítulo 30, versículos 1 a 10. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao 3º dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo para o seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada qual um por causa do seu filho, dos seus filhos ou de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele, os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás,
por não poderem, cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Agora, versículos 17 até o 20, feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo que haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as suas ovelhas e gado e o levaram diante de Davi e diziam: esse é o despojo de Davi. Senhor Deus, abençoa-nos quando vamos compartilhar a Tua palavra, que nossos ouvidos, mentes, corações estejam cativos ao Senhor nesta hora. Ó Deus, fala em nosso meio, fala, ó Deus, a nossa alma e leva-nos para uma semana de embates, de lutas, mas de vitórias, alimentados e fortalecidos pela palavra pregada. Que assim seja em nome de Jesus. Amém, amém. No balanço da vida, todos nós computamos ganhos e perdas. Todos nós computamos superávit e déficit. A vida não teria graça se passarmos pela vida somente ganhando. Pois bem, passamos pela vida ganhando, perdendo, às vezes progredindo em alguma coisa, regredindo em outra. Essa é a nossa vida. Todos nós passamos a vida assim. Por vezes podemos perguntar, porque nós temos algumas ideias sobre os heróis da Bíblia Sagrada, e nós podemos perguntar: será que um homem como Davi, que Deus o chama de rei conforme o seu coração, adorador, o maior dos adoradores, talvez um dos homens mais íntimos de Deus, constando na palavra de Deus, um dos personagens mais próximos de Deus, será que alguém assim passa por perdas na vida? Será que alguém assim vai passar pelos dilemas que eu passo aqui no século 21? Pois bem, houve uma época na vida de Davi, ele ainda não era rei, mas já estava ungido para ser rei. Depois que Saul se fosse, ele seria o próximo rei, já levantado por Deus. Teve uma época antes do reinado que Davi passou por uma falência total. Foi à lona, perdeu tudo, foi roubado. Para que você entenda melhor este quadro, o rei de Israel, Saul, não gostava de Davi, tinha questões pessoais contra Davi, era inseguro e tudo mais. E além disso, o Saul era sogro de Davi, um homem oprimido, um homem violento, desequilibrado, e por fim tentava tirar a vida de Davi. E isso foi acontecendo por vezes, recorrentemente. E chega um momento que Davi, com um pequeno exército de 600 homens que eram leais a ele, muda de lado e vai para a terra dos filisteus. Os filisteus eram os inimigos de Israel. E ele faz um trato com os filisteus, dizendo: olha, é impossível viver lá, é impossível viver com meu sogro, é impossível viver lá em Jerusalém, lá em Israel. Eu preciso de uma terra nova. E aí ele vem para morar e viver junto com os filisteus. É mais ou menos como alguém que muda de cidadania, ou alguém que adquire a cidadania, uma nova naturalidade, tudo mais. E Davi vai e se filia aos filisteus. Como presente, ele ganha do rei dos filisteus uma cidade, uma pequena cidade chamada Ziclag. Chega uma época de guerra, e o exército filisteu vai lutar contra o exército justamente do ex-povo de Davi. Vai lutar contra Israel. E Davi diz para o rei dos filisteus: eu posso lutar com vocês, eu posso lutar agora contra aquele que era o meu povo. A coisa chegou nesse ponto. E aí
O rei disse: pois bem, então coloca teus homens à disposição, seus soldados, e vamos juntos. E foram para a batalha. Mas chegando no local de batalha, acontece um fator. Os soldados filisteus dizem assim: esse cara vai mudar de camisa no meio da batalha e ele começa a lutar contra nós. Então não é bom, por causa que ele é israelita de sangue, estar aqui no nosso meio. Então é melhor ele voltar. E o rei chega e diz: Davi, junta seus homens, volta novamente para a sua cidade, pode deixar que aqui a gente cuida, a gente luta, a gente faz a guerra, volta para lá, porque isso aí está causando alguma desconfiança entre os demais soldados. Pois bem, Davi e os 600 voltam para Ziclag, mas quando chegam em Ziclag, acontece o inesperado. Eles olham, a cidade está queimada. Todo gado, camelo, ovelhas foi roubado. As riquezas foram roubadas. Os amalequitas, que eram os ladrões do deserto, uma etnia, uma tribo que vivia de roubar cidades, passou por ali e levou inclusive cativas as mulheres, as crianças, e foram embora. A cidade estava vazia, a cidade estava queimada, arrasada, não havia mais nada. E aí Davi chega e vê aquela cena, os homens chegam e veem. A Bíblia diz que eles choram até não terem mais forças para chorar. Choram, e aí quando termina o choro, os 600 homens se voltam para Davi e dizem: você é o culpado, estratégia errada, você nos colocou numa guerra que não era nossa, você nos colocou numa batalha que envolveu o ir e deixar nossa cidade desguarnecida, você é o culpado, e querem apedrejar Davi. E a Bíblia diz que é nesse momento que Davi ora a Deus, ele pede a presença do sacerdote Abiatar, e se colocam em oração, clamando a Deus, e Deus diz a Davi: Davi, vai contra os amalequitas, e você vai recuperar tudo que eles levaram. Vá para lá, persegue-os com esses 600, e você vai batalhar, vai lutar, e vai trazer tudo que eles roubaram. E assim termina a história, com a vitória de Davi e dos seus soldados contra os amalequitas, a restauração da cidade de Ziclag, e também a volta dos filhos e filhas, a volta das esposas, a volta das ovelhas, dos bois, dos camelos, e assim por diante. Assim termina esta história. Pois bem, eu quero falar com você sobre como nós podemos recuperar aquilo que o inimigo está levando. Como recuperar aquilo que perdemos ao longo da vida. Pois bem, em primeiro lugar, quando começam as perdas? Se olharmos para este texto, nós vamos ver duas etapas. Em primeiro lugar, os equívocos de Davi, os erros de Davi que levam às perdas. E depois, o que ele faz para a restauração, a volta, a restituição. Em primeiro lugar, as perdas. As perdas começam quando algumas coisas vão acontecendo. Por exemplo, você perde quando desprestigia o que é seu. No capítulo 27, versículo 1, disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo a esperança e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Davi tinha perdido o amor pela sua nação, pela sua terra. Tinha perdido o amor por Israel. Tinha perdido o amor pela terra que Deus já tinha prometido a ele, que um dia ele iria reinar sobre Israel. Mas sabe quando as tribulações são tantas, e no caso de Davi as perseguições tantas, que de repente nada mais faz sentido, e ele simplesmente diz isso: eu acho que a promessa de Deus não vai se cumprir. Em não se cumprindo, eu vou morrer nas mãos de Saul, e para que eu não morra nas mãos de Saul, eu vou
para a terra dos filisteus, desprestigiou o que é seu. Ele muda para a terra dos opositores do povo de Deus. Em Jerusalém, Davi tinha seus problemas, mas era a sua cidade. Na sua casa tinham seus problemas com o sogro, mas era a sua casa. Em Jerusalém, Davi tinha suas oposições, mas era a sua cidade. Em Israel, ele não estava bem, mas era o seu país. E ele troca o que é seu por aquilo que não é seu. Desprestigia o que é seu. Então, irmão, irmã, fica aqui uma lição: prestigie o que Deus dá nas suas mãos. Prestigie sua família, seu lar, seu casamento. Prestigie seus valores, sua igreja, seu trabalho, sua profissão. Prestigie, ame o que é seu. Sua igreja tem as arestas a acertar, mas prestigie, é a sua igreja, é a nossa igreja. Sabe essa situação assim, de estamos na igreja que é nossa, a gente fala aqui, a gente reclama aqui, acerta acolá, pede perdão acolá, né? Mas é o nosso ambiente. Na nossa casa, a gente abre a geladeira a hora que quer. Na nossa casa, a gente anda sem camisa. Na nossa casa, a gente liga a TV a hora que quer, desliga. Temos a nossa agenda diária. E assim é o que é nosso. E aí Davi vai para o lado estranho. E já não é mais a sua casa. Davi se ressente, desprestigia a própria liberdade. Ele troca sua liberdade em Jerusalém, em Israel, para ficar aprisionado a um comando de um rei inimigo. Tem amizade com esse rei, mas tudo lhe é restrito. Existem pessoas que trocam, desprestigiam o que é seu e acabam depois acorrentadas, subjugadas. Nessa ocasião, Davi já era ungido rei, ainda não tinha assumido, como eu te falei, mas ele troca isso, troca tudo isso por uma momentânea liberdade, que não era liberdade. Você também pode perder quando se alia ao inimigo. Os filisteus eram arqui-inimigos do povo de Deus, sempre foram inimigos do povo de Deus. Você vai ver na Bíblia Sagrada, em todo o Velho Testamento, os filisteus como aqueles que constantemente estavam invadindo Israel, estavam roubando o povo de Deus, estavam indo e voltando com as suas artimanhas, e isso mantinha o povo de Israel totalmente ligado com essa etnia, com este país, a Filistia, porque eles constantemente estavam invadindo Israel. Filisteus eram opressores implacáveis, eles não se cansavam de invadir Israel. E Davi muda de lado, e vai justamente para o lado mais oposto, para o pior, troca de camisa. Aí começa um ciclo de perdas. Os arqui-inimigos dos cristãos são o mundo, a carne, o diabo. Cada vez que um cristão migra da igreja para o mundo, ele vai ter perdas. Cada vez que um cristão sai do espírito, entra na carne, vai sofrer perdas. Toda vez que alguém sai da presença de Deus, e naturalmente não há campo neutro, você vai ficar na presença de Satanás, ou vai ser influenciado por ele. Não há campo neutro, e aí vai ter perdas. Você também perde quando cuida dos valores alheios e descuida do que é seu. Veja comigo os versículos 20, o capítulo 29, versículos 1 e 2. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aques na retaguarda. Em outras palavras, a guerra era entre filisteus e o povo de Deus, filisteus e o povo de Israel. E Davi está exatamente no lado errado e está descuidando do que é seu. Porque lá existe uma cidade desguarnecida, Ziclag, onde ele era para estar,
e ele vai para uma guerra que não é sua. Ele sabia no profundo do coração que era uma guerra movida pela amargura sua contra o seu próprio rei, contra o seu próprio povo. E eu quero dizer com isso, não lute batalhas que não sejam suas. Tem muita gente que assume guerras que não são suas e vão perder. Isso traz perdas. Não se entregue a causas que Deus não colocou sobre os seus ombros para comprometer as responsabilidades que realmente, legitimamente, são suas. Se há um caminho para perdas, há um caminho para recuperar o que você perdeu. Mas, ainda voltando aqui atrás, não lute batalhas que não são suas. Quando falo sobre isso, lembro-me de ter ouvido uma senhora que na ocasião ela disse o seguinte, ela disse: pastor, eu salvei as finanças do meu irmão, eu cuidei dos meus pais na velhice, eu cuidei do meu sobrinho que era dependente químico até o ponto de interná-lo e depois lutar por ele, depois arrumar emprego para ele, o emprego não deu certo, arrumei outro emprego para ele, auxiliei a irmã no momento de enfermidade e fui me tornando a heroína da família, fui me tornando aquela que eles diziam é o alicerce da nossa família. Mas quando olhei para o lado, eu tinha perdido meu esposo, porque já não tinha mais tempo para ele, já não tinha mais dedicação a ele ou à minha família nuclear, a ele, a meus filhos, e acabei por perdê-los. Fica aqui, então, essa palavra: cuidado, não lute lutas que não são suas, que Deus não colocou sobre você, sobre a sua vida. Algumas atitudes para recuperar as perdas. Acompanhem comigo. Primeira atitude: recupere aprendendo a chorar pelo que é seu. Veja comigo capítulo 27, versículo 4. Aliás, capítulo 30, versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Foi um choro intenso. Não há uma tradução para a intensidade desse texto escrito no seu original em hebraico para o português, mas seria mais ou menos essa ideia. Choraram até não terem mais lágrimas para chorar. Choraram até ficarem roucos e perderem a voz. Choraram até o patamar do desespero, o choro desesperado, o choro de angústia, o choro intenso. Foi esse o choro pela perda dos valores da família, quando viram Ziclag queimada e tudo roubado. E quando viram que não tinham mais ali as suas esposas, os seus filhos, choraram intensamente. Começa aí o caminho da restauração. A pergunta é: você tem chorado pelo que é seu? Sabe por que eu pergunto isso? Porque nós vivemos um tempo de sequidão de emoções, sequidão de lágrimas. Não se chora mais pelos verdadeiros valores. Quando não, se chora por coisas que não têm o valor na escala que deveria ter. Se chora por alguns problemas da vida e não pelos principais. Lutamos pela família, mas de olhos enxutos. Lutamos por perdas espirituais, mas sem lágrimas. Oramos por missões, mas apenas com palavras para tentar cumprir um protocolo. Oramos pela evangelização das almas perdidas, mas não com lágrimas. Precisamos voltar a ter lágrimas nos olhos pelos valores que valem a pena. Lembro-me da história de um pastor muito conhecido, norte-americano, pastor Tim Cymbala. Pastor Tim Cymbala.
do Brooklyn. Uma igreja abençoada, grande. Deus salvando muitas vidas. Mas o pastor e a esposa tinham uma intensa luta pela filha, que era viciada em tóxicos. E vez ou outra ela saía, sumia, desaparecia. Por vezes voltava. Cada vez que voltava, voltava mais rebelde. Cada vez que voltava, voltava agressiva. E depois saía de novo. E eles estavam levando essa sobrecarga. Um dia, num culto de domingo, os irmãos começaram a orar, colocando diante de Deus as pessoas que tinham vícios, determinados vícios, orando, mas orando assim para cumprir aquele momento de intercessão e logo seguir o culto. E de repente alguém disse assim: nós precisamos orar e levantar um clamor pela filha do nosso pastor. E aí começaram a orar. O pastor e a esposa se quebrantaram, começaram a chorar. Quando viram, toda a igreja estava chorando. Eles oravam e choravam pela vida daquela jovem. E aconteceu que, quando foi lá pelas tantas da madrugada, depois que o culto acabou, ela bateu na porta da sua casa e disse: papai, eu estou de volta, mamãe, eu estou de volta. A tal hora da noite, alguma coisa muito diferente aconteceu na minha vida. Alguém estava orando por mim. E o pai disse: uma igreja inteira estava chorando por você. E ela disse: foi o momento que Deus me libertou. Foi o momento que minha vida foi transformada. E eu estou de volta aqui para servir a Deus. Estou de volta aqui para ser a filha que você, papai, sonhou. Você, mamãe, sonhou. E até hoje essa jovem serve a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos voltar a chorar pelas causas que vale a pena realmente chorar. Eu me lembro de um pastor, fui vizinho dele no norte do Paraná. Eu estava iniciando o ministério e ele também. E um dia, num determinado momento de conversa, ele estava muito nervoso. Eu disse: o que foi, Eduardo? Ele disse: eu fico indignado com a igreja. Ele disse: nós fazemos reunião de oração e ninguém chora. Nós fazemos momentos de clamores, ninguém chora, olhos enxutos. Mas esses dias sumiu algumas panelas da cozinha da igreja. E algumas irmãs estavam falando das panelas e enxugando as lágrimas. Trocamos nossos valores. Que Deus nos ajude a chorar por aquilo que vale a pena chorar. Aprenda a chorar pelo que é seu. Aprenda a valorizar o que é seu. Aprenda a prestigiar o que é seu. Segunda atitude, recupere reanimando-se no Senhor. Veja comigo o versículo 30, ou capítulo 30, versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada qual por causa dos seus filhos, das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Fale comigo a última frase, vamos lá? Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. De volta. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Quando os companheiros de Davi viram prejuízo, tinham que encontrar um culpado. Você sabe que nós todos somos assim. Quando sofremos alguma perda, alguma coisa, a gente fica logo querendo saber quem que é o culpado. Alguém tem que ser o culpado por essa perda que eu tive. Passei por uma tragédia, alguém paga essa conta. Nós somos assim, a natureza do ser humano. E todos olharam para Davi dizendo: é você o nosso líder, é você o culpado, você que nos colocou aqui longe de Ziclag. E aí, amargos, tentavam apedrejar
a Davi. Pois bem, Davi tinha todos os elementos para entregar-se ao desânimo, e ele faz exatamente o contrário. Ele poderia se prostrar, ele poderia chutar o balde, ele poderia desistir, ou ele poderia até ser apedrejado. Acabava-se a história do futuro rei de Israel. Veja a situação de Davi. Ele estava desterrado pela perseguição de Saul. Para não morrer na sua terra, ele vai para uma terra estranha servir ao rei que era inimigo. Ele estava vitimado pelos amalequitas. Perdeu tudo, junto com seus soldados que também perderam. E agora ameaçado pelos amigos mais próximos. Sabe aquela situação onde você coloca a mão, dá errado? Já viu isso? Já passou por isso? Aí você vai fazer um empreendimento, o negócio descamba. Vai colocar a mão aqui para tentar, dá tudo errado. Aí a hora que você vai se ancorar em gente amiga, já não os encontra. Por vezes a vida é assim. Davi havia perdido tudo. Mas lembre-se dessa frase, quando isso acontecer com você. Porém Davi se reanimou no Senhor. Aleluia! Porém Davi se reanimou no Senhor. Diga comigo, eu vou me reanimar no Senhor. Aleluia! O Senhor nos fortalece, o Senhor nos reanima. Davi não se reanimou nas circunstâncias, Davi não foi para uma palestra de motivação, Davi não se reanimou com aqueles que estavam com ele não buscou força interior porque já não a tinha, Davi não conseguiu estratégia nenhuma porque já não a tinha, mas ele se reanima em Deus. Existem momentos que só há uma saída, Deus. Então se reanime em Deus, dele vem a restauração, dele vem a vitória sobre as tantas perdas que tivemos ao longo da vida. Mesmo que tudo esteja perdido, reanime-se em Deus. É interessante que Jesus, quando ia curar alguma pessoa, ele dizia, tenha bom ânimo. Por que ele dizia isso se ele tem poder para curar? Alguém animado ou alguém desanimado pode provar a cura, a graça de Deus. Mas é interessante que Jesus sempre chamava isso de dentro de alguém para fora. Desanimado é aquele que está sem alma. A palavra seria mais ou menos isso, sem alma, sem emoções. Alguém que está depressivo mesmo, alguém que deixou a vida despencar sobre si. Reanimar quer dizer tomar novamente a alma, o ânimo, tomar novamente a animação, as emoções. Quando Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, Mateus 9:2, ele disse, tenha bom ânimo. A mulher com a hemorragia por 12 anos, ele também diz, tenha bom ânimo. Quando os discípulos estão no mar da Galileia, Mateus 14:27, na tempestade ele diz, tenham bom ânimo. Quando no cenáculo em Jerusalém, João 16:33, ele repetiu, tenham bom ânimo. A Paulo, quando estava preso na fortaleza em Jerusalém, e tinha a perspectiva de ser julgado e morto por aqueles dias, a Bíblia diz que Deus apareceu a ele e disse, Paulo, tenha coragem, tenha bom ânimo. Atos 23:11. Não baixe a guarda, mesmo em meio a perdas. Não curve a cabeça, não se entregue, não se entristeça, não desanime, não desista. Tenha bom ânimo, reanime-se no Senhor, seu Deus. Terceira atitude, recupere reclamando suas perdas ao Senhor, a Deus. Veja comigo o capítulo 30, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e a tudo libertarás.
a oração foi feita com duas perguntas. Observe que até então, decisões foram tomadas sem que Davi consultasse a Deus. Davi sai da sua terra, sai da sua cidade, sai de entre o seu povo e vai para uma terra estranha servir ao rei inimigo, terra que serviam aos deuses estranhos, vai com o seu exército sem perguntar a Deus. Decisão sem consulta a Deus, decisão sem oração, escolha feita pelo coração. E o texto ainda diz, no capítulo 27, versículo 1, disse, porém, Davi consigo mesmo. Acontece que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não tome decisões importantes na sua vida sem consultar a Deus. Agora aqui estão as perdas, e pela primeira vez ele está orando a Deus. Eu quero perguntar a você, irmão, irmã, talvez alguém assistindo pelas redes sociais, você está passando por perdas? Até que ponto você está orando? Como você tem colocado isso diante de Deus? Você tem clamado a Deus? Você tem orado pelas perdas pelas quais está passando? Por vezes, nós passamos pelas lutas e tribulações sem nos lembrarmos de Deus. Observe que detalhe interessante: houve guerra, houve roubo, houve choro, houve perda, houve decepção, houve ansiedade durante dias e dias. E nem Davi, não há nenhum registro que os homens, os soldados de Davi tenham orado, não oraram. Mas agora chega o momento em que a ficha cai. Não temos mais nada, o que nos resta é orar. Podia ter orado lá atrás, e nada disso tinha acontecido. Podia ter buscado a Deus lá atrás, e nenhuma dessas pataguadas, como dizem os adolescentes, teria acontecido. As duas primeiras estrofes do lindo hino de Sarah Calley me chamam a atenção, quando ela diz exatamente isso, escrevendo o hino: bendita a hora de oração, que acalma o aflito coração, que leva ao trono de Jesus os rogos para o auxílio e luz. Em tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor, vencendo o ardil e a tentação, bendigo a hora da oração. Bendita a hora de oração, quando a fervente petição sobe ao benigno Salvador, que atende a voz do meu clamor. Jesus me ordena recorrer, e ao seu amor e ao seu poder, contente, sem perturbação, eu busco a hora da oração. É interessante como nós trocamos, por exemplo, a oração pela tecnologia, discretamente. Veja bem, alguém pede oração no grupo de oração, e aí alguém só faz assim com as mãos. Sabe a figurinha da mãozinha assim? Eu duvido que dobra o joelho e ora mesmo. Duvido. Dou senhão aqui se eu estiver errado. Porque a gente é assim. A gente, estou orando, tá? Querido irmão, quando você estiver no meio da tribulação, da luta, separe minutos para Deus e ore. Ore mesmo. Dobre o joelho, clame, separe tempo qualitativo para Deus. Uma mãe orava pelo filho distante, que foi trabalhar em outro estado, em outra cidade. E aí, ficava perguntando a Deus, será que está tudo bem? Ficava ansiosa e orando ao Senhor. E hoje, com o WhatsApp, é tudo muito rápido. A mãe sente saudade, já liga ou já manda uma mensagem, está tudo bem, está tudo bem. E aí já não entra essa questão da oração nisso tudo. No tempo dos meus avós,
vovó falecida, uma serva de Deus, ela fazia bolo, e ela colocava o bolo no forninho, e quando ia chegando o momento, ela não tinha aquele cronômetro, essas coisas assim, ela ficava em oração, dizendo: Senhor, não deixa o bolo passar do ponto. Orava a Deus pelo bolo. Um fazendeiro orava a Deus, plantava sementes, e depois se colocava em oração, dizendo: o Senhor sabe, precisamos da chuva em tal época, precisamos, ó Deus, que a chuva caia, precisamos, Senhor, que nessa época o clima esteja bem. Chegava a época da colheita, orando pela colheita. Hoje nada do que a meteorologia não resolva, já diz tudo certinho, que dia vai chover, quantos pingos vai cair na fazenda, quantos pingos vai cair sobre a sua cabeça e tal, pronto, está resolvido. Os pais oravam pelos filhos, quando estavam no ventre da mãe, dizendo: Senhor, para que ele ou ela venha com saúde, precisamos do Senhor, precisamos do teu cuidado, ó Senhor da vida, e oravam. Hoje nada do que um ultrassom não resolva. Não é que a tecnologia está errada, ela é uma bênção, mas não troque pela oração. Precisamos continuar orando, precisamos continuar clamando a Deus pelos nossos dilemas, pela nossa vida, pelo nosso cotidiano. Quarta atitude: recupere lutando com determinação. Veja comigo o versículo 17, capítulo 30, o 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Bom, aí Davi ora, e Deus diz a Davi: vai para a batalha. E aí Davi se junta com os homens, com os soldados, corre atrás dos amalequitas, e diz a Bíblia que eles encontram o exército amalequita, e lutam por mais ou menos 20 horas. Sabe o que é isso? É 20 horas empunhando a espada, o escudo, é 20 horas disparando flechas, é 20 horas defendendo o seu chão, é 20 horas defendendo os seus valores, sem interrupção, sem sono, quem sabe sem parar para comer. Há uma parte que cabe a Deus, há uma parte que cabe a mim e a você. Deus poderia ter ido lá cercar os amalequitas e pronto, resolvido isso. Como foi lá, por exemplo, com Senaqueribe, na época de Ezequias. Poderia ter feito. E por que não fez? Porque Deus estava ensinando a Davi o processo, dizendo: agora você precisa lutar, Davi, pelo que é seu. Vai reaver tudo de volta, mas você vai ter batalha pela frente, você vai ter luta pela frente, você vai ter cansaço pela frente. Deus prometeu a vitória a Davi, mas a luta era de Davi e dos 600 homens. Seria como Deus estivesse falando assim: Davi, lá atrás, quando você estava amargurado com Saul, você fez cacaca. Agora é você que tem que ir lá e lutar pelo que é seu, para que você aprenda a amar aquilo que eu te dou, para que você aprenda a amar e prestigiar a sua terra, os seus valores, os soldados que estão com você, a sua família e assim por diante. Deus nos trata sempre através do processo, não esqueça disso. Martin Luther King, que foi alguém que lutou e foi mártir pela causa da luta contra o racismo nos Estados Unidos da América, ele diz o seguinte: esperar que Deus faça tudo enquanto não fazemos nada, isso não é fé, isso é superstição. O problema é o desemprego, as perdas estão aí. Amanhã acorde mais cedo, pegue cópias do currículo, saia, distribua, com um sorriso no rosto, reanime-se no Senhor.
O problema é o lar. Reúna os filhos, a esposa, e diga: de agora para frente precisamos ter uma nova vida. Vamos lutar, vamos juntos lutar. Nos momentos de mau humor, vamos lutar. Nos momentos de dificuldade, vamos juntos nos abraçar, lutar. Vamos lá. Se são amizades que você perdeu, hoje mesmo, você pode pegar o telefone, o WhatsApp, começar a ligar, entrar em contato, dizer: vamos reconstruir isso, vamos perdoar os percalços que tivemos. Determinação tem gosto de insistência, determinação tem gosto de teimosia. 20 horas com a espada na mão, lutando. Lute com a espada desembainhada pelos valores que você perdeu e que podem recuperar. Depois de Ziclag, Davi nunca mais foi o mesmo. Ele se levanta com uma força descomunal, e dali a algum tempo se torna rei sobre Israel, e se torna o melhor dos reis sobre Israel. Há um monumento na cidade de Jerusalém, onde dizem estar os ossos de Davi, os restos mortais de Davi. Em hebraico está escrito: aqui jaz a maior glória de Israel, Davi. Ele deixa os filisteus, entende que está errado, volta ao seu país mesmo para enfrentar as perseguições, e lá enfrenta mais provas, mais tribulações, mas é alguém que conheceu todas as perdas e conheceu o caminho da restituição. Dizem que Bill Gates só contrata executivos que passaram por falência. Quando li sobre isso, fiquei impressionado. Por quê? Não teria que ser o contrário? E aí, o RH dele explica dizendo: são profissionais mais tratáveis. Querido irmão, querida irmã, talvez você já tenha enfrentado perdas, ou esteja enfrentando, ou talvez se for enfrentar. Lembre-se desta história de Davi, em Ziclag. Há quem perdeu o amor, e aí o coração é seco. Há quem perdeu a paz, e aí a vida já se torna atormentada. Há quem perdeu o prazer em viver, a vida já é escura. Há quem perdeu a credibilidade, e aí precisa reconstruí-la. A vida é insegura. Há quem perdeu a fé, a mente fica cética, e a pessoa diz: eu não acredito mais em nada. Há quem perdeu a comunhão com Deus, a alegria da salvação, precisa reconstituí-la. Há quem perdeu valores morais e precisam recobrar, retomar. É o caminho da volta, é o caminho da restituição, é o caminho da restauração. A palavra de Deus nesta noite é esse desafio: recupere o que o inimigo levou. Como nação, precisamos recuperar. Estamos passando por perdas, momentos difíceis em várias áreas. Não esqueça desta palavra de Deus ao seu coração, ao nosso coração hoje. Como igreja, precisamos de restituições no mundo espiritual, na caminhada como igreja. O que Deus nos alerta nesta noite? Em primeiro lugar, aprenda a chorar pelo que é seu. Repita comigo: aprenda a chorar pelo que é seu. Segundo, reanime suas forças no Senhor. Vamos lá? Reanime suas forças no Senhor. Terceiro, reclame suas perdas ao Senhor. E quarto, lute com determinação. Aí, quando tudo isso acontece, veja o desfecho. Versículo 18 a 20. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nada do que haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas, o gado, e os levaram diante de Davi, e diziam: esse é o despojo de Davi. Tudo. Deus quer trazer tudo de volta, aquilo que o inimigo roubou. Você crê nisso? Aleluia.